Agora, eu vou compartilhar com você o meu método, que é chamado método TRI-R. Mas de onde vem TRI-R? Vem fundamentado nos 3 R's para realização profissional, a realização através da gestão avançada de carreira. O primeiro R equivale à realização. O quanto que você gosta, o quanto você ama, o quanto você é apaixonado, engajado, conectado com o que você faz. Até porque tudo isso é baseado na verdade. Não existe nada em nenhum âmbito da nossa vida que seja sustentável por muitos anos quando não existe verdade no meio dele. Pode ser um relacionamento amoroso, pode ser a leitura de um livro, pode ser uma amizade, pode ser um curso. Não tem como você se manter muito tempo conectado a algo quando não existe verdade nessa conexão. E a realização profissional é assim. Então, quando você ama o que você faz, você vai querer ler mais livros sobre isso, você vai querer ir em congressos dentro e fora do país, você vai querer se especializar cada vez mais. Por quê? Porque você está conectado verdadeiramente. Você tem paixão e entusiasmo. E isso é só de dentro para fora. Não existe a obrigatoriedade de ninguém te cobrar para fazer isso. Você gosta, você ama estudar, falar, viver e trabalhar essa sua verdade, que é só sua. O segundo R é o reconhecimento. Então, a partir do momento que eu estou fazendo algo que eu sou verdadeiramente apaixonada e entregando resultados, porque eu faço com entusiasmo, eu faço de uma forma simples e genuína, as pessoas vão começar a reconhecer a qualidade disso que eu estou fazendo. Então, eu vou começar a entregar qualidade, eu vou começar a ser reconhecida por isso. E aí, cada pessoa que passa por mim começa a chamar a tribo dela. Olha, você viu que legal o trabalho que a Merielle faz? Você viu que legal o trabalho que a Merielle faz? Ou que o doutor fulano, ou que o doutor ciclano? Então as pessoas começam a reconhecer a qualidade da sua entrega, a qualidade do seu currículo, a qualidade da sua única e singular verdade. E o terceiro e último R é a remuneração, que muitas vezes é invertida e por isso que não dá resultado. Existem muitos profissionais no meio médico que são lunáticos. Por quê? Como assim, Mel? Um profissional lunático. Quando eu falo sobre lunatismo a remuneração no método TRI-R, ela é uma consequência dos primeiros R's. A partir do momento que eu estou realizado e verdadeiramente conectado com o que eu faço, eu começo a ser reconhecido. A minha agenda começa a encher, as pessoas começam a me procurar, eu começo a me tornar uma referência, reconhecido na minha entrega. E a minha entrega começa a gerar valor. E aí a minha agenda começa a encher. Quando a minha agenda começa a encher, eu tenho a verdade, o embasamento da minha entrega. E aí eu vou aumentando o meu valor. E as pessoas vão reconhecendo cada vez mais, através desses 2 primeiros R's, a minha remuneração passa a ser cada vez maior. Afinal, a minha remuneração, ela está equiparada ao tamanho do valor que eu entrego para as pessoas, ao quanto as pessoas me reconhecem. E o meu reconhecimento está equiparado ao quanto eu sou realizado com o que eu faço. Esse é o método TRI-R. Primeiro, realização. Segundo, reconhecimento. E terceiro e último, remuneração. Mas eu não estou aqui para falar sobre um método que eu falei do nada, inventei do nada da minha cabeça. Não. Todo esse meu método são mais de 15 mil horas de atendimento, são mais de 10 anos de estudo e mais de 7 anos de empresa. E tudo isso que eu escrevi, que eu fundamentei, e os meus cases de sucesso são embasados nas maiores entidades sobre estudo de carreira. Então, eu não sei quantos de vocês gostam, acompanham e leem os artigos da Harvard Medical School. Em um desses artigos, eles compartilham que cerca de 40% dos médicos do mundo eles sofrem de burnout, eles sofrem de exaustão. E existem 3 motivos para essa síndrome burnout acontecer no meio da carreira médica. Qual que é o primeiro motivo do burnout? É
a diferença o quanto que o cotidiano de vocês, médicos, ou de não todos, né, mas de alguns médicos, é divergente do seu propósito intrínseco, do seu genuíno propósito profissional. Às vezes, você é apaixonado por um assunto, você é engajado, às vezes você gostou de um professor que falava sobre aquele assunto, e você gosta dos livros e cursos e congressos sobre esse assunto. Mas a sua família é tradicional e você tem que seguir o padrão da sua família, você tem que seguir o segmento, a vertente da sua família. Às vezes você vem de uma família dos melhores cardiologistas do país, mas você não gostaria de fazer isso. Mas o que acontece? Você vai fazer uma residência em cardio, e você vai estudar tudo isso pelo quê? Pela sua família, porque já tem um império formado na cardiologia pelos seus ancestrais. Só que, meu amigo, isso não vai sustentar por muito tempo. Por quê? Porque tem essa carga diferente do seu propósito profissional. O segundo pilar que a Harvard Medical School compartilha, que é um impacto super negativo na síndrome burnout, é a interferência na conduta do seu trabalho. Como assim interferência na conduta do trabalho? É quando você trabalha para uma organização, uma clínica, um hospital ou um convênio médico, que os valores e os princípios de conduta são incompatíveis com os seus. Então, você estudou por um tempo alguma coisa, você acredita e você tem a sua conduta de atendimento, mas ela não pode ser exercida, porque você tem que respeitar uma cultura organizacional que é divergente da sua. E isso também é o quê? É uma mentira. A partir do momento que eu tenho que seguir a verdade de outra pessoa, que não é igual à minha, eu estou vivendo uma mentira para mim. Eu não estou vivendo a minha verdade. E isso é um dos motivos que 40% dos médicos do mundo sofrem da síndrome burnout. O terceiro e último pilar que esse artigo da Harvard Medical School compartilha é a remuneração divergente ou não compatível com a qualidade da sua entrega e principalmente com a carga de horas trabalhadas. E é muito nítido, a gente consegue visualizar isso, a lei do mais forte sobre o mais fraco, que são, por exemplo, os convênios médicos. Quantos e quantos médicos fantásticos, excepcionais, que estudaram alguns anos ou alguns dias e alguns meses para entrar em medicina, e aí depois fizeram mais 6 anos de medicina, e às vezes a residência R1, R2, R3, estudaram tantos anos e tantos congressos, e são só mais um médico num livrinho de convênio. Como é que quando eu abro um livro de convênio e estou vendo tantos nomes diferentes, como é que eu sei que o seu currículo é melhor que o médico da página anterior? Não existe diferença. Isso não é demonstrado nesse livrinho. E é aí que você se torna só mais um. Às vezes você recebe R$40 a consulta, né? R$60 a consulta. Isso é um absurdo, isso é insustentável ao longo dos anos. E esse é o terceiro e último pilar que nesse artigo a Harvard Medical School compartilha como um dos principais impactos negativos em um dos 40% dos médicos que sofrem da síndrome burnout. Então, eu concluo aqui esse vídeo compartilhando com vocês a importância, né, e os fundamentos do meu método, o método TRIR, que é realização, reconhecimento e remuneração. Tudo isso embasado nesses anos, né, de atendimento, de aprendizado, de estudo. E talvez valha a pena eu falar um pouquinho aqui para você sobre alguns exemplos, alguns cases de sucesso, né? Então, por exemplo, o Dr. Kazuo Miyake é uma pessoa que eu tenho grande admiração e grande respeito. O Dr. Kazuo Miyake é um dos vasculares mais famosos do mundo, mais admirados no mundo, né? Pelo congresso que ele fez, esse congresso internacional. E ele é uma pessoa que ele entrou na realização profissional dele. Ele foi para uma linha totalmente diferente, né? Então, hoje ele faz tratamento a laser e muitas pessoas ainda fazem, por exemplo, com espuma. A partir do momento que ele foi estudando a verdade dele, vivendo a verdade dele, ele se tornou uma referência mundial dentro do segmento vascular.
A partir do momento que ele começou a viver a verdade dele, as pessoas começaram a ver o fundamento da informação que ele compartilha, ele começou a ser reconhecido. E não só em São Paulo, e não só no Brasil, mas no mundo. E hoje não é à toa que ele é um médico super, muito, mega, hiper, blaster bem remunerado. Então, tudo isso também está baseado no método TRIR. Realização, reconhecimento e remuneração. Eu poderia parar por aqui, mas eu também posso compartilhar mais um médico que eu atendi, que é o Dr. Maurício de Maio. Dr. Maurício de Maio, ele é um speaker da Allergan, ele é um dos maiores médicos, também reconhecido mundialmente, né? Ele fica mais de 200 dias aí fora do Brasil, fazendo a tour mundial dele. Mas será que ele ficou seguindo regras de outras pessoas? Será que o Maurício de Maio é uma pessoa influenciável, que fica ouvindo o que as pessoas falam para ele, o que dá dinheiro, o que não dá, quem ele tem que ser, como ele não tem que ser? Não. Mais uma vez, ele se fundamentou na verdade dele. O que ele gosta de estudar? O que ele faz muito bem? Na verdade, não é o que ele faz muito bem, o que ele faz melhor do que ninguém. Qual é a verdade que ele está engajado, que ele está em estado de presença ali, fazendo totalmente entregue? E a partir do momento que ele viu como ele se realizava profissionalmente, ele começou a entregar cada vez mais para os pacientes, para os laboratórios, né, para todas essas grandes e mundiais organizações, e ele começou a ser reconhecido. E não é à toa que hoje ele é um dos melhores, dos médicos muito bem remunerados no segmento dele. E caso você sinta no seu coração interesse, tem também o caso do Dr. Duprá, né? Eu e o Dr. Duprá, eu recebi um convite e nós gravamos um DupraCast. E nesse DupraCast ele também fala um pouco sobre isso, que alguns momentos ele ficava ouvindo conselhos de outras pessoas, até, por exemplo, para o Instagram dele. Tira uma foto assim, tira uma foto do assado, com uma caneta, com uma camisa. E ele falou assim, a partir do momento que eu pude ser eu mesmo e me sentir realizado de coisas simples, por exemplo, no marketing digital dele, falar do jeito que ele gostaria, postar fotos como ele gostaria, compartilhar o que ele acreditava e o que ele queria, ele começou a se sentir mais realizado. E isso foi tomando uma proporção exponencial. E isso vem da realização do trabalho dele. Ele começou a ser reconhecido por ser genuíno, por ser ele mesmo. E hoje ele é um cirurgião plástico muito bem remunerado. Então, essa é a ordem. Não é uma ordem infundada, não é uma ordem vã. São, mais uma vez, vale a pena aqui falar, são mais de 15 mil horas aí de atendimento, mais de 10 anos de estudo e 7 anos de empresa. Eu concluo esse vídeo convidando você a mergulhar no método TRIR.